Primeiro Plano. A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho. Regressamos para mais um programa Primeiro Plano da Rádio Antena Minho, Jornal Correio do Minho, um programa que é emitido à sexta-feira, entre as 19 e as 20, repetição ao sábado, pouco depois das 9 da manhã, com publicação na edição de sábado do Jornal Correio do Minho. O programa de entrevista, tal como dissemos, com José Paulo Silva, Rui Alberto Sequeira, o controle técnico da emissão é do Manuel Pinto. Esta semana, os Transportes Urbanos de Braga deram uma conversa de imprensa na pessoa do nosso convidado de hoje, o administrador dos Transportes Urbanos, o engenheiro Titónio Santos, para falar de 2018, do ano que passou, em termos daquilo que foi o percurso dos TUB, percurso a vários níveis, a evolução dos transportes urbanos, os resultados, as contas e um relatório de gestão desta empresa municipal, municipal de Braga. Sr. Engenheiro, muito obrigado uma vez mais por estar no programa Primeiro Plano, e vamos começar, evidentemente, pela conferência de imprensa e pela essa divulgação dos números do estudo relativos a 2018, onde uma vez mais foi reafirmado o congelamento dos preços, algo que acontece, das tarifas, algo que acontece desde 2013, e foi também apontado o número de passageiros que utilizam os transportes urbanos, perto dos 12 milhões, então um crescimento de 2,3% em relação a 2017. Este aumento do número de passageiros é um número que tem tendência a aumentar. Muito boa tarde a todos, cumprimentar o Rui Alberto Sequeira, cumprimentar José Paulo Silva, cumprimentar todos os ouvintes da Antena Minho e todos os leitores do Correio do Minho que poderão ter depois acesso a esta entrevista. É um gosto estar aqui convosco. Relativamente ao ano de 2018, foi mais um ano em que os transportes urbanos de Braga apresentaram um crescimento de passageiros transportados. Acederem à cidade no seu transporte coletivo. Uma das medidas que implementamos desde o final de 2013 foi, por exemplo, o congelamento dos tarifários, que penso que não foi devidamente validado e não teve a repercussão que na comunicação social e junto dos não utilizadores não valorizaram tanto a questão do preço. E que só agora, quando efetivamente o Governo lançou este programa de apoio à redução tarifária, que as pessoas começaram a consciencializar que efetivamente o preço tem significado na decisão dos cidadãos. Mas nós tínhamos essa certeza quando no início de 2014 implementamos esta medida de congelamento dos tarifários. Essa questão dessa percepção que a população tem ou não do custo de transporte, apesar de em 5 anos consecutivos ter havido um aumento do número de utilizadores dos transportes urbanos de Braga, a cidade de Braga também continua com cada vez mais automóveis a circular. Há muito transporte individual nas deslocações pendulares, casa-trabalho, trabalho-de-casa. Para além de algum desconhecimento dessa avaliação dos custos, penso que há outros fatores que não tornam o transporte público tão uma primeira escolha para o cidadão. A cidade de Braga nasceu orientada para o transporte individual, onde moram cerca de 100 mil pessoas na zona mais central da cidade, há cerca de 50 mil lugares de estacionamento de transporte individual.
Portanto, no fundo, a cidade, com o seu crescimento que teve, favoreceu a vinda do transporte individual para o centro da cidade. Nós temos vindo a tentar contrariar essa perspectiva, com algum sucesso, porque a verdade é que, mesmo sem aumentar o tarifário, temos vindo a ter mais clientes, cada vez mais clientes, portanto significa que as pessoas estão a aderir cada vez mais aos transportes públicos. Agora, claro que com essa oferta de transporte, de acesso ao transporte individual, temos vindo a fazer grandes campanhas de promoção, no fundo a sensibilizar cada vez mais, a aparecer com frequência na comunicação social, nas redes sociais, nos jornais, no fundo a sensibilizar para a existência de uma rede de transportes que tem vindo a melhorar significativamente, que neste momento já tem os principais polos geradores de mobilidade dentro da cidade ligados com frequências de 15 minutos. Queria perguntar, a nível da oferta sim, a oferta aqui na zona mais central, a oferta tem melhorado. Já há menos desculpas para não usar o transporte público? A oferta tem melhorado significativamente nos últimos anos e sem qualquer aumento tarifário. Por exemplo, tínhamos a zona de Lamaçães em volta da Primavera, aquela zona habitacional, comercial, que praticamente não tinha oferta, e neste momento tem já 2 linhas que representam um novo paradigma na mobilidade, que funcionam 7 dias por semana, sempre com a mesma oferta de 20 em 20 minutos. A renovação da frota também tem ajudado a criar uma imagem diferente dos transportes urbanos junto da população. Sim, nós tentamos melhorar a imagem da empresa e melhorar a imagem dos autocarros, mesmo os autocarros que estão mais envelhecidos, tentamos tê-los lavados, limpos, pintados, estofados, e agora com estes programas do POCUR, portanto estes programas de apoio para a renovação da frota, já executamos o primeiro com 6 autocarros elétricos que vieram em setembro e que já estão a operar totalmente. Qual é o balanço de funcionamento desses autocarros elétricos? Trata-se de uma tecnologia recente. O balanço é positivo. Recordo-me quando esteve cá da altura em que os autocarros até começaram a funcionar, que na altura foi muito comentada a questão dos autocarros elétricos e dos autocarros a gás, sendo que os autocarros elétricos ainda ofereciam, em termos logísticos, algumas dificuldades. Sim, posso-lhe dizer que desde o início da operação, e comparativamente aos quilómetros que estavam previstos, executámos 80% desses quilómetros. Portanto, significa que não conseguimos executar 20%. Isso tem a ver com alguns problemas, sim, com alguns carregamentos, com algumas coisas que nem têm a ver com motor elétrico, com pequenas situações que vão surgindo, frutos de uma tecnologia recente, e portanto estamos todos numa fase de aprendizagem. Mas agora, daí que a opção tenha sido não depender só de uma tecnologia, e portanto o segundo programa do POCUR, que já está aprovado e que vamos começar a executar agora e que tem que estar concluído até final do ano de 2020, inclua mais 7 autocarros elétricos e 25 a gás. Esta desproporção tem a ver precisamente com esse aspecto dos autocarros a gás serem mais eficazes? Não tem a ver só com mais isso. Económicos, não tem a ver só com isso, tem a ver também com a questão do preço. O preço mais barato. O autocarro a gás custa sensivelmente metade do autocarro elétrico. Mas antes de passarmos para esse investimento, que é de facto estrutural neste ano de 2019 para os transportes urbanos de Braga, mas em relação aos 6 elétricos já estão a circular, portanto, julgo que estão em linhas de grande... Sim, em linhas de grande dimensão, em termos de passageiros. Sim, estão a funcionar aqui na zona. Geram linhas muito procuradas, mas houve um incremento, apesar de tudo? Essas linhas já estavam em crescimento nos últimos anos, quer dizer, depois também... natural. Sim, pronto, tem vindo a crescer, porque no fundo viram as suas frequências melhoradas nos últimos anos e viram a nossa ação promocional intensificada. Estão em crescimento. Quando os clientes aumentam, a gente não consegue saber exatamente qual é o motivo. São vários motivos, não é? Nunca é só um motivo que contribui para a captação de mais clientes, mais utilizadores desse transporte público. E já agora, em termos de operação para o STUB, há ganhos em termos de poupança de combustível, ou ainda... Sim, em termos... O investimento inicial ainda pesa. O investimento inicial, como é óbvio, pesa. Tem o seu significado. Cada autocarro elétrico custou 425 mil euros. Em termos operacionais, já estamos com ganhos muito significativos na operação. Como disse, conseguimos efetuar 80% dos quilómetros previstos, porque os outros ainda estamos numa fase de testes e foi necessário fazer pequenas correções aos veículos.
Em termos operacionais, os autocarros, estes 6 autocarros elétricos ainda não aguentam um dia de serviço e, portanto, exigem também alguma logística de substituição. Normalmente eles fazem uma parte do serviço do início do dia e depois carregam a meio do dia nos transportes urbanos, no nosso parque, e depois efetuam a ponta final do dia. Eu falo de um grande investimento que está programado para este ano, através de financiamento do programa POCUR, portanto são 32 novos autocarros, sim, 7 elétricos, os restantes a gás natural. Quando é que eles entrarão em operação? Não sei se vêm todos na mesma altura. Não vêm todos ao mesmo tempo. Este programa, portanto, terá que estar implementado até ao final do ano 2020. É um programa que prevê um investimento de 9,7 milhões de euros, dos quais 3,6 são comparticipados, cofinanciados pelo POCUR. Portanto, significa que os transportes urbanos de Braga vão ter que colocar nesta operação cerca de 6 milhões de euros, que estamos a preparar esta operação junto das entidades bancárias para nos financiarmos e podermos aceder a este é um financiamento contraído pelos próprios transportes. Exatamente, sim. Pela própria empresa. Sim. E estão autocarros que vão substituir autocarros mais antigos, ou vai haver um crescimento Não, o programa este programa do POCUR obriga, digamos, ao abate. Exatamente. Nós apontamos 2 lacunas. O financiamento não é assim tão significativo, como podem comprovar, não é? Portanto, nem 9,7 milhões de euros são cofinanciados 3,6. E ao mesmo tempo exige o abate de outra viatura, ou seja, por cada viatura que nós introduzimos neste programa exige-se o abate de outra viatura, ou seja, também é outra debilidade que nós apontamos, que não prevê o crescimento da frota, que no fundo iria dar resposta às novas necessidades da cidade, porque as cidades estão constantemente em mutação, em alteração, são empresas que chegam, são mais cidadãos que vêm estudar para Braga, mais pessoas que vêm trabalhar, e exige-se uma resposta atempada. Mas, Sr. António Santos, quanto foi divulgado, são 147 autocarros. Sim, terminamos o ano com cerca de 147 autocarros. Falou da necessidade, no fundo... Alguns já estão em vez de abate, porque vão ser substituídos. De um aumento da frota, quanto é que poderia... Nem todos esses 147 neste momento estão operacionais para se o número fosse os 147, na verdade, sim, seria um número adequado. Sim. Também sim. Que são está a dizer que não, porque estamos à espera de fazer uns abates no momento em que entrem os novos. Mas isso, portanto, tem que haver aí isso quer dizer, até como referi também a questão digamos, mesmo as viaturas elétricas precisam de algum tempo até para poderem estar 100% operacionais. Sim. Portanto, há aqui tem aqui a frota um pouco em esforço, não é? Exatamente, sim. Pronto, temos teriam de crescer, não é? Temos informações que, entretanto, desde que foi feito este concurso para estes primeiros 6 autocarros elétricos, a tecnologia já evoluiu bastante e prevê-se que os novos já têm uma bateria capaz de efetuar um dia inteiro de serviço. Cerca de 230 km. Quando é que chegam os primeiros? É possível? Estamos agora a preparar com as entidades financeiras a questão... Será até o final do ano? Sim. Até ao final do ano teremos cá os primeiros e depois será mais fácil de executar. Portanto, mas não, mesmo com estes resultados positivos consecutivos da gestão do estudo, não prevê possibilidade de crescimento da frota, portanto, porque estes 32 vêm substituir autocarros mais antigos, o estudo terá capacidade para, digamos, responder também a esta procura que fala? Neste momento temos vários assuntos em mão, e portanto temos que ir tentando resolver caso a caso. Temos a questão da renovação da frota e deste programa do POCUR que temos que executar este ano e no próximo. Temos também a questão do terreno que entretanto agora ficou livre e que já estamos a anexar para aumentar o nosso parque. E que muito jeito nos vai dar para podermos estacionar os autocarros convenientemente numa primeira fase e rapidamente podermos concluir o projeto que temos em curso para avançarmos para umas instalações dignas, para que os colaboradores possam ter a possibilidade de exercerem as suas funções. Mas aquele parque de oficinas, ou não sei se aquele aumento que vai resultar da demolição
do bairro dos Falcões e da compra que foi feita pelo Grupo à Braga Habit. Portanto, essa zona é para instalar oficinas, para estacionamento, parqueamento de autocarros? Terá parte de tudo. Nós estamos neste momento a avançar com o projeto. Tínhamos feito há 2 anos um anteprojeto. Estamos agora a concluir o projeto que prevê a alteração da localização das oficinas, dos escritórios administrativos. Portanto, vamos avançar rapidamente com isto. Esta zona Houve algum atraso nesse processo todo? Sim, um pouco. Felizmente que agora se concluiu. O terreno está pago, está escriturado. Neste momento as pessoas já foram realojadas em melhores condições, já fizeram as demolições. Neste momento estamos a vedar o terreno e estamos a preparar-nos para anexar e juntá-lo ao nosso parque. Numa primeira fase são estacionados autocarros e, entretanto, avançaremos com o projeto, porque esta zona trata-se de uma área de reabilitação urbana, e com o projeto que estamos a finalizar, pensamos que poderemos estar em boas condições para concorrer ao IFRU, que é um instrumento financeiro de reabilitação e regeneração urbana. Portanto, naquele local. Mantendo naquele local, porque o local é um parque muito bem localizado, que reduz os quilómetros em vazio e facilita os horários dos motoristas. Se o parque estivesse, por exemplo, localizado na periferia da cidade, algumas pessoas sugerem essa localização, há prós e contras. Sim, em termos de quilómetros em vazio e horários de motoristas, seria uma situação extremamente gravosa para a empresa e que poderia inclusivamente colocar em causa as suas contas. Mas, pelo percebido, portanto, de imediato vão, digamos, vamos para o terreno e começar a utilizá-lo como parqueamento. Sim, porque neste momento o nosso parque já não é suficiente para estacionar os autocarros que temos. Só para ter uma ideia, ficam autocarros estacionados na frente uns dos outros. Por vezes, para tirar o autocarro de trás, temos que tirar o da frente, e, portanto, isso não é trabalho profissional. Portanto, este ano também estamos sensivelmente a chegar a meio de 2019. Há muitos desafios, mas esse é um projeto para avançar ainda este ano, alargamento, consumação do alargamento. Sim, o alargamento neste momento estão a colocar a vedação no terreno, os prédios já estão demolidos. Mas a criação do tal, chamamos de parque, o novo materiais de oficinas, portanto, essa obra física está um pouco dependente também da participação. Sim, pensamos que no próximo ano podemos começar a avançar com ela. Tenho ideia qual é o investimento necessário? Estamos a ultimar os pormenores com o arquiteto para que possamos... Estaremos a falar em vários milhões de euros, presumo. Sim, alguns milhões, mas estamos a trabalhar com o arquiteto de forma a que possamos ter um parque com muito boas características e muito boa qualidade para responder aos desafios da cidade e dos colaboradores. Começou a voltar um pouquinho atrás na conversa, quando falou no crescimento do número de passageiros, apontava uma meta de 15 milhões nos próximos anos. Penso que está a ser aí um pouco cauteloso, isso percebe-se, mas penso no início do anterior mandato autárquico chegou a ser apontado uma meta de 20 milhões de passageiros em 2025. Ainda é realista essa perspectiva? Essa meta foi retirada da União Europeia de Transporte Público, que previa que para as cidades serem sustentáveis, a partir de 2013 teriam que dobrar o seu número de passageiros transportados. Portanto, era um objetivo europeu. Da União Internacional de Transportes Públicos. Portanto, no fundo seriam seguir as orientações internacionais. O que constatamos é que a maior parte das cidades, e por exemplo em Portugal, nem sequer tem aumentado o número de passageiros. Nós temos sido um caso diferente e temos vindo a conseguir aumentos significativos nos últimos 5 anos. Portanto, se nós estamos longe dos outros, ainda mais longe estão. Portanto, mas 15 milhões é um objetivo no final do mandato autárquico atual, ou é muito otimista? Não, neste próximo não, porque precisamos para atingir esses números, precisamos de aumentar ainda mais a oferta e ter mais autocarros. Portanto, neste momento não é totalmente credível, não é? Portanto, podemos concluir que esse é o grande desafio, barra problema que o Setúbal tem neste momento, é a impossibilidade de crescerem mais, neste caso, a frota. Neste momento temos vários desafios. Temos o desafio da continuação da captação de clientes, temos o desafio das instalações, porque também precisamos de um parque que possa dar resposta às necessidades. O parque está completamente obsoleto.
apesar de algumas pequenas melhorias que se foram fazendo para sobreviver. Portanto, as oficinas estão completamente obsoletas, já têm anos e anos que não têm. Já há 30 anos o parque estaria completamente obsoleto e, portanto, 30 anos depois não melhorou. Portanto, é preciso responder às necessidades do futuro. Depois, temos a questão das contas da empresa. A empresa tem vindo a reduzir, a eliminar os prejuízos. Portanto, há 5 anos consecutivos que temos resultados líquidos positivos. Mas a verdade é que não conseguimos, e não há nenhuma empresa que consiga, libertar recursos que permitam, sem apoios, renovar uma frota, por exemplo. Só para terem uma ideia, a Carris em Lisboa teve um resultado positivo ano passado e foi o primeiro em 30 anos. Portanto... Estamos a falar de uma área de prestação de serviços. E também depois uma operação também que... Sim, de limpeza de passivos. Sim, pronto, mas mesmo assim teve o primeiro resultado positivo em 30 anos, ou seja... E perdeu milhões e milhões e milhões de passageiros nos últimos 5 anos, ou seja, quer dizer, o que tem acontecido aqui em Braga tem sido uma situação contrária a todo o setor da atividade. Há pouco falava da questão de melhorar a oferta, de melhorar também a frota, e esse é um processo que está em curso. Já aqui mencionámos a compra de mais 32 autocarros. Relativamente à oferta em termos de linhas de transportes urbanos de Braga, o que é que está previsto? Alguma reformulação, alguma remodelação, acrescentar mais linhas àquilo que existe neste momento, mesmo tendo em conta as limitações da frota? Sim, com o PARTE, o PARTE previa a utilização da verba que foi alocada à Braga, que eram cerca de 782 mil euros para redução tarifária e melhoria de serviço. Em Braga decidimos utilizar 81% desses 782 mil euros, portanto são cerca de 630 mil euros, para a redução tarifária, e implementámos um desconto transversal a toda a população que utiliza passe de carregamento mensal de cerca de 16%. Os 19% remanescentes desse valor, portanto cerca de 52 mil euros, vamos utilizá-lo em 3 melhorias de oferta. Uma na zona de Nogueira, mais concretamente na zona do hospital privado, porque o hospital movimenta cerca de 2 mil pessoas por dia e é uma zona que está mal servida de transporte público. Nós no início de 2014 identificámos uma série de locais que eram polos de geração de grande mobilidade e que fomos melhorando. Falta esta questão do hospital privado, portanto vamos fazê-lo ainda este ano. Depois vamos também fazer Estamos a falar concretamente de uma carreira que era a ligar o centro da cidade a esse ponto. Ou complementar outra carreira com melhorias de oferta. Pronto, estamos a estudar várias alternativas. No fundo, servir melhor o hospital privado de Nogueira, que movimenta cerca de 2 mil pessoas diariamente. Estivemos a fazer estudos junto do hospital e estudos de possível procura. Uma operação semelhante a outra escala, semelhante à que foi feita para o hospital público. Sim, pronto, noutra escala, como é óbvio, não é? Mas também relevante, porque aquela zona de Nogueira, também junto ao hospital, também é densamente povoada, que fica a facear a variante. Portanto, essa é uma das melhorias que vamos implementar ainda este ano. Vamos também melhorar a oferta para o bom uso aos sábados, domingos e feriados, porque a procura turística tem vindo a aumentar substancialmente nos últimos anos, e vamos fazer já uma antecipação da aprovação da candidatura a Património Mundial. Portanto, vamos melhorar a oferta na linha do Bom Jesus aos sábados, domingos e feriados. Vamos também, ao fim de semana, melhorar a oferta de ligação ao hospital público, na linha Camélias Hospital, porque a procura é muito acentuada também ao fim de semana, essencialmente em visitas, e portanto já a oferta que existe já não dá resposta às necessidades. Estas novos circuitos vão avançar todos em simultâneo, ou alguns estão mais estamos a ver se começamos a implementar a partir de maio, junho. Algumas pessoas poderão questionar porque é que os TUB não afetam esta melhoria de serviço, uma percentagem maior deste financiamento do programa de apoio à redução tarifária. Isso, se não afetamos uma percentagem maior desse financiamento estatal à melhoria da oferta e não à redução dos títulos de transporte. Isso tem a ver também com alguma... Não, a legislação impunha que pelo menos 60% fosse afeto à redução tarifária.
Portanto, a partir de 60% podíamos decidir. Entretanto, nós tivemos a fazer análise. 19% no caso do estudo. Sim, afeta exatamente. Pois, a minha questão era decidimos podiam afetar, por exemplo, 40% à melhoria do serviço. Isso, essa opção não foi tomada porque também estamos atrás da questão da frota, também não oferece garantias no aumento substancial da oferta. Existia a questão da frota e paralelamente queríamos efetivamente que se fizesse sentir uma redução de tarifário. Pronto, aproveitar esta situação, fizemos com 16%, foi o que se pôde fazer dentro da limitação. E aqui conseguimos a tal publicidade que o próprio programa gerou. Lamentou não se ter chegado aos utentes do estúdio, aos bracarenses, por causa do congelamento dos tarifários. Sim, pronto, é reforçarem um pouco mais a questão do enfoque que já tínhamos vindo a dar no congelamento, porque nós achávamos e temos a certeza, porque fomos fazendo estudos, a questão do preço tem relevância na decisão das famílias. E já se verificou resultados assim, desta redução de 16% para os passos, para todos os passos? Sim, é muito prematuro, não é? Porque isto foi implementado no dia 1 de Abril, começamos a vender, começamos a vender no dia 21 de Março, e portanto ainda nem sequer um mês completo temos, mas comparativamente ao ano passado estávamos com mais 2.000 passes. Claro que alguns já vêm de trás, portanto o aumento tem vindo a ser gradual ao longo dos meses. Eventualmente o mês de maio poderá ser um sinal. Penso que vamos ter que esperar mais alguns meses para poder tirar alguma conclusão. Portanto, esta redução não se aplica aos títulos, bilhetes de bordo e outro tipo de pagamentos? Pronto, decidimos aplicar esta questão no fundo aos clientes mais fiéis que utilizam o passe e que no fundo estão mais fidelizados ao transporte público. Já agora o perfil do utente do estudo assenta muito na população estudantil, nos idosos que beneficiam, digamos, de condições muito especiais. Há algum... Sim, havia... Algum setor, alguma... Por tradição, parte da sociedade gostassem de captar... Por tradição, os transportes públicos ao longo dos anos tiveram a ter reduções significativas de procura e passou-se a ter um pouco de reformados, estudantes e pessoas mais carenciadas que não tinham outra alternativa. O objetivo que temos vindo a procurar é captar a classe média, ou seja, com a melhoria de linhas, a melhoria da oferta, e desde 2014 começamos a crescer em todos os tipos de título, incluindo o passe normal, portanto aquele cidadão que paga o seu passe por inteiro, e portanto que não tem o seu passe bonificado. Portanto, no fundo o que queremos chegar é à classe média, para que efetivamente as pessoas possam substituir a utilização do seu transporte individual pelo autocarro. Muitas pessoas podemos estar neste momento a perguntar se esta redução dos títulos de transporte por via deste apoio parte do Poder Central, do parte irá manter-se no próximo ano e nos seguintes. Esperemos que sim, porque é uma boa forma é um primeiro passo que o Governo deu para promover a verdadeira mobilidade sustentável, e que teve pela primeira vez impacto fora do Porto e de Lisboa. Mas o estudo já agora continua, e a administração do estudo e digamos na linha do também o próprio Poder Municipal vem reivindicando desde há muito tempo, continua, digamos, também a administração a reivindicar o tipo de financiamento por parte do Estado Central, continuam a sentir-se marginalizados em relação ou discriminados em relação aos sistemas de transporte do Grande Porto e da Grande Lisboa? Sim, ainda há poucos dias o Presidente da Carris dava uma entrevista na televisão em que dizia que tem vindo a renovar a frota com o apoio do POCUR, mas ao mesmo tempo que dizia que tem tido apoio do POCUR, dizia que também ainda não teve que recorrer à banca para financiar o remanescente, ou seja, o Estado tem vindo a financiar dos dois lados, não é? Tanto apoio com o POCUR como depois apoio à aquisição de autocarros. Como eu disse aqui há pouco, os transportes urbanos de Braga vão executar este segundo programa do POCUR, que prevê 9,6 milhões de investimento, mas apenas 3,6 são comparticipados, ou seja, vamos ter que recorrer a financiamentos para cerca de 6 milhões de euros. Isso quer dizer já agora, isso quer dizer que nos próximos anos não podemos esperar resultados financeiros tão
positivos na parte do Setúbal? Força desse... Nós que o objetivo é continuar a crescer, a captar mais clientes Mas será mais difícil manter este equilíbrio de contas agora com estes encargos Pronto, o que esperamos é que estes autocarros novos também nos permitam reduzir os custos operacionais e portanto continuar a ter a empresa com contas equilibradas. É um peso grande entre os custos operacionais, é o peso principal. Sim. Nós temos um orçamento próximo dos 12 milhões de euros, cerca de 7 milhões de euros são salários, porque boa parte dos colaboradores são motoristas, dos 344, mais de 240 são motoristas. Depois, para além o segundo custo, tem a ver com combustíveis, cerca de 3 milhões de euros. Há pouco estamos a falar ainda a propósito desta redução tarifária por via do PART, do Programa de Apoio à Redução Tarifária e dos valores dos passes dos transportes urbanos de Braga, abrangeu 22 mil pessoas, 22 mil utentes. Sim. Portanto, isso é o número de utentes que têm passes de carregamento mensal. Sim. Portanto, é um número, tendo em conta a população de Braga, fica ainda um pouco aquém daquilo que seria desejável, não é? Portanto, o objetivo também é que os utilizadores pontuais de transporte público compram um bilhete de bordo ou compram até pré-comprados, possam também fidelizar-se mais e passar também para a aquisição do passe de carregamento mensal. Portanto, no fundo é claramente tentar promover a mobilidade e a fidelização dos clientes. Já agora o financiamento via este programa de apoio à redução tarifária depois vai acompanhar um eventual crescimento do número de utentes que passam a adquirir passos. Imaginemos que no próximo ano tem mais X. Sim, o financiamento neste ano está definido em cerca de 782 mil euros. Tem em conta, digamos, se houver um crescimento muito substancial, podemos depois não ver essa verba comparticipada. Portanto, mas, digamos, aqui não há um financiamento por utente per capita. Não, há uma verba que está pré-destinada, daí que tínhamos feito vários estudos, várias análises, demoramos cerca de um mês a estudar este assunto, para que com alguma prudência pudéssemos fazer um desconto ao mesmo tempo interessante para os utilizadores, que também não colocassem em causa as contas dos transportes urbanos. Houve algumas forças políticas e personalidades políticas que chamaram a atenção pelo facto de, neste financiamento via Programa de Apoio à Redução Tarifária, por exemplo, um utente dos transportes públicos da Grande Lisboa ter um financiamento per capita bastante superior a um utente no Porto. Sim. E muito maior ainda em relação, por exemplo, ao utente de Braga. As verbas que foram alocadas Isso quer dizer que, digamos, não há uma regra definida à partida? Não. O Orçamento de Estado previu para a área metropolitana de Lisboa e do Porto a grande fatia destas verbas. Para acima do Cávado foram afetos cerca de 1.600.000 euros. Desses 1.600.000 tocaram ao município de Braga cerca de 782 mil euros. E pronto, e nós temos que viver com o que temos. Digamos, uma distribuição feita pelo governo de uma forma mais ou menos discricionária, digamos, tendo em conta o número de pessoas, o número de utilizadores que tinham, depois meteu-lhes um fator que tinha a ver com o tempo de deslocação, com a complexidade do sistema, e portanto resultou que o grosso das verbas fossem para Lisboa e para o Porto. Falando da complexidade do sistema, engenheiro António Santos, esta verba, o que falou há pouco, de 1.600 mil euros, foi atribuída à comunidade intermunicipal do Cávado, que tem vários municípios, creio que seis municípios. E a perspectiva é que se possa viajar dentro da comunidade intermunicipal do Cávado, com redução, com uma bilhética que tanto dê para entrar em Terras de Boro ou em Barcelos e possa vir até Braga. Pelo visto, essa harmonização bilhética não está conseguida. Não existe. Não, nós temos vindo a trabalhar com outros operadores e
com várias entidades, no fundo, porque a nossa bilhética neste momento já permite uma integração, mas isto não é transversal a todas as empresas. Portanto, precisamos que, quando forem lançados os novos concursos, que têm a ver com contratualização de serviço público, que têm que estar lançados e concluídos até dezembro deste ano, se possam ter em atenção que nesses concursos se preveja uma bilhética integrada que permita, no fundo, utilizar o mesmo tipo de título para poder viajar comodamente dentro de determinada região. É uma desvantagem, por exemplo, em relação às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, sim, não é? Sim. Essas regiões estavam mais avançadas porque sempre tiveram uma gestão mais metropolitana dos vários concelhos e dos vários meios de transporte, incluindo o barco, o metro, o comboio, o autocarro. Portanto, isto termos uma espécie de andante aqui no Vale do Cabo é um sonho. É uma possibilidade, mas é preciso trabalhar. A nossa, neste momento, já permite situações de compatibilidade. Nós já temos capacidade para, inclusivamente, fazer algumas validações através dos telemóveis e temos vindo a testar isso naquele projeto que temos com a Câmara do School Bus, em que os títulos de transporte dos alunos são validados através de um equipamento móvel, mas as outras empresas têm que evoluir e avançar para uma integração. No caso de Braga seria, por exemplo, interessante ter o Setúbal terem digamos, uma bilhete integrada, por exemplo, com a CP. Sim. Uma vez que há fluxos, digamos. Sim, quer na questão da ferrovia, quer com os operadores rodoviários que chegam à central de caminhonagem, porque quem vem de Ponte Lima, da Mares, de Vila Verde, depois chegando à central de caminhonagem em Braga, ou anda a pé ou anda de transportes urbanos. E neste momento tem que fazer a aquisição de outro título de transporte. Portanto, aí nós temos, por exemplo, o hospital, que é um hospital de cariz regional, que serve bem mais do que a população de Braga, e um cidadão que venha, por exemplo, de Vila Verde, quando chega à central de caminhonagem, tem que comprar outro título para aceder, por exemplo, ao hospital. Portanto, essa comodidade da mobilidade é um bocado falacioso, falar-se dentro da comunidade intermunicipal. É um caminho que é preciso percorrer. Dentro do que nos era possível, nós já temos vindo a fazer alguma intermodalidade funcional. E o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, os nossos horários, quer na estação da CP, quer na estação da central de caminhonagem, foram adequados para compatibilizar quer com os operadores rodoviários, quer com o ferroviário. Ou seja, dentro do que nos foi possível ir, já fizemos o nosso caminho e o nosso trajeto, e essas linhas têm tido um aumento muito significativo. Agora é preciso que os outros também possam dar um passo e termos bilhéticas compatíveis. Isso só será possível agora, digamos, com o lançamento dos concursos públicos para as novas concessões, que irá ocorrer até ao final do ano. Sim. Então, é expectável que até lá os operadores também façam grandes investimentos nesta área. Estão numa questão de indefinição, não sabem quem é que vai ganhar os concursos para determinadas áreas ou de serviço público, e nesse sentido também estão um pouco expectantes, quer no que diz respeito à renovação da frota, quer nos sistemas de bilhética. Falou há pouco do School Bus, é um projeto com sucesso? Sim, em parceria com a Câmara iniciamos este projeto no início do ano letivo, no fundo para que seja possível descarbonizar e retirar alguns carros de algumas zonas mais problemáticas da cidade. Temos 6 escolas envolvidas, 3 públicas e 3 privadas, e temos tido procura e muito bom feedback quer dos alunos, quer dos pais dos alunos. Para o próximo ano letivo há a possibilidade de alargamento? Estamos a estudar essa possibilidade. Quais são as dificuldades que surgem nesse possível alargamento? Tem a ver com constrangimentos financeiros, como é óbvio. Neste momento temos já 6 escolas em zonas críticas da cidade, onde o acesso era dificultado, principalmente na hora da ponta da manhã, e estamos a analisar a questão do alargamento. Temos falado muito da operação dos transportes urbanos de Braga na área urbana do concelho, na própria cidade, mas o Setúbal tem desde que foram fundados, praticamente tem tido um papel também muito importante na ligação das zonas periféricas e rurais do concelho à cidade. Penso que aí os custos operacionais aí são mais gravosos para a transportadora, mas portanto, aí, também
Mas estamos a falar de uma empresa municipal, há um compromisso também social que se mantém. Sim, nós fazemos a operação nas 37 freguesias e uniões de freguesia, todas estão servidas, temos vindo inclusivamente também a fazer melhorias não são só aqui na zona mais urbana da cidade, mas também fizemos melhorias em São Pedro d'Este, em Ferreiros, em Ruilha, em Tebosa, em Esporões. Aí também tem havido o crescimento de passageiros. Em Arentim, Ruilha, Cunha. Temos tido em alguns sítios alguma redução de passageiros e noutras temos tido ganhos. Agora o que posso dizer é que nós temos cerca de 74 linhas regulares e apenas 14 são rentáveis. 13 linhas transportam 60% dos nossos clientes. Portanto, mas mesmo assim nós não descuramos as freguesias e temos vindo a manter o serviço e inclusivamente a melhorá-lo onde é possível. Mas, de qualquer forma, eu lembro-me de alguns anos atrás, bastantes atrás, ver autocarros, por exemplo, do Setúbal circular em períodos noturnos, já, digamos, não naquele período de final de tarde, início de noite, mas mais, com horários mais prolongados no tempo, em algumas freguesias periféricas. Está um pouco... Ainda existem, mas houve algum dos anos alguma redução dessa oferta? É inevitável. Nos últimos anos até nem se verificou redução. Foram adequados alguns horários, nomeadamente à questão da Bosch, porque a Bosch tem tido cada vez mais colaboradores e cada vez mais turnos noturnos. E tivemos que nos adaptar e, portanto, melhoramos algum serviço sem reduzir noutras freguesias. Disse no início desta entrevista que a cidade, isso é um facto, foi muito desenhada para o trânsito automóvel particular, o carro particular. Brevemente os TU vão ficar com a missão de fazer a fiscalização do estacionamento à superfície, portanto, para as pessoas perceberem, vão ficar com a gestão dos parcómetros ou parquímetros, como quisermos referir. Vai ser um desafio novo para a empresa. Como é que estão a prepará-lo? Sim, é mais um desafio, não é? Os desafios mais relevantes que temos agora, portanto, é a renovação da frota, a questão do nosso parque e a questão dos outros negócios que entram aqui, a questão da gestão do estacionamento à superfície. Há cerca de 2 meses foi aprovado em reunião de Câmara e Assembleia Municipal a alteração de estatutos para que pudéssemos abarcar outras competências, porque no fundo a empresa tem um grande know-how na questão da gestão da mobilidade e deste modo poderá permitir uma gestão mais integrada da mobilidade. Como é que se vai fazer essa gestão do estacionamento? Estamos em articulação com a Câmara a estudar o assunto e a montar um modelo de negócio que apresentaremos muito brevemente. Mas o autocarro do Setúbal, o condutor vai ver os carros que estão mal estacionados? Não. Essa imagem já foi muito usada por alguns críticos que viram nestas competências do Setúbal algo que escapa um pouco àquilo que é a própria função, não? Não é verdade isso, porque esta situação já existe em muitas cidades, em muitos países evoluídos. Existe uma rede de transportes que dá resposta a determinada população. Outra população que pretende não utilizar a rede de transportes vem no seu carro individual e paga o estacionamento dentro da cidade. Depois esse dinheiro reverte para o financiamento do sistema de transportes. Portanto, no fundo, isto é uma situação que já existe em muitos locais e que pode permitir uma gestão da mobilidade integrada e, ao mesmo tempo, tornar-se um negócio rentável para ajudar os transportes urbanos de Braga. Sim, mas quem vai fiscalizar? É a polícia, não é mesmo? Não. Vai fiscalizar se o carro tem lá o Não, teremos uma equipa para funcionar para fiscalização. Portanto, teremos uma equipa dedicada para esse serviço. Portanto, se no fundo está uma área de negócio nova que estamos agora a montar um modelo de negócio e teremos uma equipa pronta a fiscalizar. No dia em que o estacionamento nos for entregue, mas essa equipa estará na rua. Isso acontecerá ainda este ano, 2019? Sim, seguramente. Referiu há pouco e, de facto, as pessoas depois têm a liberdade de usar o transporte público ou o transporte particular, mas podemos ver nesta medida, nesta opção do município, digamos, uma valorização do transporte público. Quer dizer, aqui os TUB poderão também, estou a pensar em termos muito concretos,
na circulação, que é muitas vezes difícil para alguns autocarros, né, em algumas zonas mais centrais da cidade, aí isto poderão ter alguma capacidade de dar alguma supremacia, digamos, ao transporte. Nesse capítulo de fiscalização de estacionamentos em segunda fila e estacionamentos nas nossas vias de estacionamento, isso dirá respeito na mesma às autoridades PSP, GNR, Polícia Municipal. Nós, por simplesmente, vamos fiscalizar o estacionamento à superfície dos parcómetros. Portanto, os lugares que estão identificados, que estamos agora a fazer um levantamento, a analisar, e brevemente apresentaremos um modelo de negócio. Portanto, nós limitaremos a fiscalizar o estacionamento dos parcómetros. Eu penso que essa será uma competência do próprio município, mas admite-se que aliás, a Câmara também tem anunciado que está a pensar ou a projetar já uma alteração do próprio mapa, digamos assim, do estacionamento à superfície, eventualmente com a criação de zonas diferenciadas estamos a estudar essas várias possibilidades. Terá a ser articulado com a administração do estudo. Em articulação com a Câmara, estamos a estudar o assunto mas por essa via poderão reduzir algumas zonas de conflito que ainda persistem nesta altura. Podem ser acrescentadas algumas zonas, podem ser reduzidas outras. Portanto, estamos a estudar essa possibilidade, estamos a estudar a possibilidade também do preço ser diferenciado consoante as zonas. Portanto, é uma situação que ainda não está totalmente fechada. Nós estávamos agora muito comprometidos em fechar as contas de 2018 e tivemos a implementar o PART e agora vamos com mais enfoque avançar nesta questão da gestão do estacionamento à superfície. O que disse há pouco, isso também é um compromisso mais político. Portanto, essas receitas do parqueamento à superfície vão reverter para a transportadora diretamente, portanto serão aplicados no transporte público de uma forma direta ou indireta. Exatamente, portanto, ajudarão a reforçar essa... E isso digamos, também para o equilíbrio das contas do estudo que falámos há pouco, poderá ser importante nesta fase de maior investimento, também contar com essa... Sim, nós vamos investir fortemente nos autocarros, no nosso parque, no edifício, já pagamos o terreno e nesse sentido também precisamos de algum reforço e essa verba pode ser relevante para o nosso futuro. Estamos a falar muito estamos agora nesta fase dos novos negócios da transportadora, estamos agora a falar da gestão do estacionamento. Há alguns anos atrás, no início do anterior mandato autárquico, falou-se muito em Braga, os responsáveis municipais falaram muito na possibilidade da introdução de novas modalidades de transporte público, falou-se muito do BRT, eventualmente de alguma mobilidade elétrica mais pesada. São cenários que neste momento a administração do estudo equaciona? Neste momento os fundos comunitários para 2020-2030 prevêem a inserção de BRTs em cidades com mais de 100 mil habitantes. Portanto, Braga insere-se nesse tipo de cidades que pode estar enquadrada nesses financiamentos. Pronto, isto serão financiamentos muito exigentes e de grande envergadura, não é? Portanto, exigem a presença de fundos comunitários, sem os quais não é possível fazer. Como é óbvio, em alguns eixos da cidade seria possível implementar um BRT. Portanto, é uma questão que está à espera de financiamentos comunitários. Sim. Digamos também, antever que um modelo de transporte como esse pudesse funcionar entre municípios vizinhos, nomeadamente aqui a nível do quadrilátero urbano, como é que... É preciso fazer estudos de procura. O quadrilátero possivelmente já terá alguns, mas é preciso aprofundar os estudos de movimentações das pessoas, não é? É preciso, antes, quando se desenha uma determinada linha, normalmente é preciso fazer um estudo de procura e desenhar uma matriz origem-destino para que possamos ter ideia de quem são os potenciais utilizadores. Em tipo de promoção do transporte urbano em Braga, o estudo tem previsto alguma campanha nova? Como é que vão trabalhar agora com estes novos dados? Nós estamos em permanência em atividades no dia do pai, no dia da mãe, transporte para o futebol, sim, portanto, estamos permanentemente a fazer campanhas e agora para a Semana Santa vai haver alguma... Vamos ter interfaces nos dias das procissões,
e portanto vamos dar uma resposta capaz às pessoas que vêm a Braga, quer aos bracarenses, quer às pessoas que nos visitam. E esse tipo de serviços que vão agora a repetir agora na altura da Semana Santa e que fazem, por exemplo, na Semana Santa, no São João, no São João, na Noite Branca, nos interfaces, sim. tem resultado? Tem havido um crescendo de utilizadores? Ou ainda há algum algum preconceito? Temos que dividir isto em duas formas. Nós nesses dias não ganhamos dinheiro, porque o preço do bilhete é simbólico, é €1 para ida e volta, portanto o objetivo nestes dias não é ganhar dinheiro. Mais uma razão para ter mais passageiros a utilizar. E tem vindo a crescer, e o caso mais interessante é o da Noite Branca, que tem tido milhares e milhares e milhares de utilizadores. Tem vindo a crescer e tem permitido que pessoas que normalmente não eram utilizadores de transporte público, em família, porque veem que a cidade está muito congestionada, têm vindo a utilizar. E depois, no fundo, ficam a conhecer o serviço e tem-nos permitido também crescer em número de clientes. No fundo, esses dias são, para além de contribuirmos claramente para o descongestionamento da cidade, são dias claramente promocionais. Mas nessas situações criam 2 interfaces? Três. No Minho Center, no Leclerc e no Estádio Municipal. Mas são suficientes? Ou... Sim. Estou a ver aqui uma zona mais... outra zona da cidade, que é a zona de Nogueira, mais para o de Guimarães, a saída para Guimarães, que não está muito servida nesse aspecto. É assim, nós começamos por criar esses 3 interfaces e depois fomos dando resposta a essas necessidades. E, inclusivamente, esses interfaces já deram origem a linhas que funcionam 7 dias por semana. Nós temos linhas que saem do Minho Center diariamente, que funcionam 7 dias por semana, de 20 em 20 minutos. Temos linhas que partem do Leclerc também 7 dias por semana, de 20 em 20 minutos, e que, no fundo, vieram responder à procura que surgiu numa primeira fase nos interfaces nestes dias festivos. Bom, nós estamos ao fim da entrevista com o engenheiro Titónio dos Santos, administrador dos transportes urbanos de Braga. Crescimento a todos os níveis da transportadora municipal bracarense. Para o resto deste ano, os números certamente passam por ultrapassar os de 2018, que já foram números muito positivos. Qual é que é a margem de crescimento que é possível conseguir, por exemplo, a nível dos transportes de passageiros? Teve um crescimento de 2,3% em 2018, relativamente com 2017, também um número igual de venda de títulos. Que metas é que estão estabelecidas para... Os nossos colaboradores têm feito um trabalho notável nesta questão da proatividade em termos de procura de clientes, de orientação para o cliente, e o que temos orçamentados é uma procura do aumento do volume de negócios de 2% relativamente aos títulos de transporte. Vamos ver agora o impacto deste programa de apoio à redução tarifária vai ter nos próximos meses, porque pensamos que poderá ultrapassar o que tínhamos inicialmente. Tem uma expectativa positiva do efeito desta medida. Essa margem de crescimento prevista de 2% não é muito conservadora? É cautelosa, mas todos os anos temos vindo a superá-la claramente. Ainda este ano o aumento do volume de negócios foi de 4%. Já agora, em termos do tarifário, vão manter esta política de congelamento até quando? Neste momento não temos ideia em fazer aumento de preços. Não temos ideia. Portanto, vamos manter o congelamento de preços. Portanto, podemos expectar no próximo ano, neste próximo mandato do autarca, uma vez que o mandato da administração do Estado também coincide com o mandato autárquico. Apesar dos custos, nomeadamente do custo do combustível ter aumentado significativamente, não estamos a contar fazer um aumento tarifário. Já que falou desses custos de combustível, penso que terá sido um fator de custo que tem subido constantemente. Né? Brutalmente. Aí, digamos, com uma menor dependência do sim, a questão poderá aliviar as contas. Sim, a questão do elétrico aí tem impactos positivos. Muito bem, agora sim estamos a fazer a entrevista com o engenheiro Titónio dos Santos, administrador dos transportes urbanos de Braga, o primeiro plano de hoje do jornal Correio do Minho, na Rádio Antena Minho, uma entrevista que é repetida ao sábado, pouco depois das 9 da manhã, e fica disponível ainda em podcast, na página da Rádio Antena Minho, no canal YouTube, e vai ser publicada na edição deste sábado, também do jornal Correio do Minho. Agradecer uma vez mais ao engenheiro Titónio dos Santos a disponibilidade para estar aqui na Rádio Antena Minho, no jornal Correio do Minho. Nós voltamos de hoje a 8 dias para mais um primeiro plano.
Primeiro Plano. A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho.